Precisa. Se precisa pegar. Tem que bater. Estamos começando mais um vídeo nesse canal. Vocês podem perceber minha cara de sono, eu acabei de acordar. E hoje, galera, vamos falar sobre um assunto muito procurado por todo mundo que aí encontra a gente. Nós vamos mostrar para vocês uma elétrica do motorhome simples. Ou melhor, vou mostrar o sistema de energia solar que a gente fez para nossa Kombi, para a Nalu. Simples, você mesmo pode fazer. Sem contratar ninguém, você instala tudo. Então, sem mais delongas aí, se você se interessa por esse tipo de assunto, bora pro vídeo. Começando mais um vídeo então, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito procurado aí no YouTube e também que a gente recebe lá no nosso Instagram, que é esse que tá passando aqui. Se você não nos segue ainda, @Mundo Sem Roteiros. Hoje a gente vai falar um pouco então sobre a parte elétrica da Kombi, que é aí onde a maioria das pessoas que estão construindo a Kombi tem dúvida, né? Exatamente. De como funciona, o que colocar, enfim. Então a gente vai estar aí falando para vocês um pouco sobre isso. Galera, antes de tudo eu queria dizer que essa é a nossa opinião, foi o que a gente fez para nós, né? Tem diversos modelos e projetos aí na internet que vocês mesmos podem estar procurando aí no YouTube, mas eu vou falar hoje, a gente vai falar sobre o que realmente funcionou para nós. Nós mesmos fizemos, a gente construiu desde a parte de energia solar até a parte elétrica, tudo funciona com tudo que a gente fez aqui. Então a gente vai falar mais uma vez do que funciona para nós, tá? Aí você tem uma noção e uma ideia aí do que fazer para o seu motorhome, para sua Kombi, né? Lembrando também, gente, que nós fizemos a parte elétrica da Kombi porque a gente ia viajar, certo? Então, às vezes, quem vai viajar, morar na estrada, faz um modelo de energia elétrica. E quem vai acampar, que vai usar a estrutura de camping, talvez não precise investir tanto assim em autonomia da Kombinha, né? Então, a gente vai mostrar aí para vocês como ficou, no nosso caso, aí a nossa Kombi. Bom, começando então, a gente tem um sistema de placa solar que conta com uma placa monocristalina, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de 370 watts, né? E 3 baterias estacionárias de 115 amperes cada uma. E a gente vai falar por que 3 baterias de 115 também nesse vídeo. Então, se você está interessado nesse vídeo, fica até o final aí que vai ter muita dica boa para você. Bom, galera, é interessante falar que tudo que a gente tem aqui dentro da Kombi é 12 volts, inclusive o frigobar, né? E para isso, a gente teve que transformar ele de 220 para 12 volts, o que nos custou aí mais R$900 no custo do frigobar, né? Hoje em dia deve estar um pouco mais, a gente fez isso há quase 2 anos atrás. Mais ou menos 2 anos atrás. É muito interessante que se você quiser ter autonomia na estrada, você tenha tudo 12 volts, o máximo 12 volts dentro do seu motorhome, né? Para que ele consuma menos energia e force menos também, porque o inversor puxa bastante, né? Se você tiver com dúvida aí, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o inversor. E como ponto principal, então, a gente tem que analisar o seguinte: existem 2 tipos de painel solar, né? Placa solar, que é o policristalino e o monocristalino. O que faz essa diferença aí? O monocristalino, ele tem as células, vamos dizer assim, puras. Ele capta 2 vezes mais que o policristalino. Isso foi o que nos foi passado na época, né? Então, quando você for comprar aí seu painel solar, fique atento a isso e depois a gente vai mostrar para vocês como identificar qual é poli e qual é monocristalino. É isso aí. Então, assim, a monocristalina, ela é muito mais eficiente para captar energia do que a policristalina, né? Inclusive, não precisa ter aquela incidência muito grande de sol para ela mandar energia para as baterias. Inclusive, a nossa Kombi está embaixo de uma garagem com um toldo de policarbonato em cima e mesmo assim ela está captando energia. Nós vamos mostrar para vocês aí, na prática, como funciona a captação dessa placa. E já o painel policristalino, ele é feito com os fragmentos dessa placa monocristalina. Então ele não tem uma captação de energia tão pura quanto a monocristalina. Por isso ele tem uma eficiência um pouco menor que o painel monocristalino. E por consequência ele é mais em conta também que o monocristalino, né? Mas nós, no nosso caso, a gente optou
pela monocristalina, justamente pela eficiência e... Então, a gente optou por colocar a placa, investir um pouquinho mais aí e colocar a placa monocristalina, porque a gente percebeu que, além de ser muito mais eficiente para captar energia, como eu falei anteriormente, mesmo com dia nublado, se tiver radiação solar, ela está carregando as baterias ali tranquilamente. Ela vai captar. A policristalina não vai captar, ou vai captar muito pouco. Então, como a gente precisava de autonomia, que a gente vivia na estrada, viajava, então a gente optou por essa placa. Então bora lá ver como é que é a placa monocristalina, galera. Eu vou mostrar agora para vocês então o nosso sistema da placa solar aqui, tá? Deixa eu subir aqui, ó. Essa é a nossa placa solar, como vocês podem ver, tá? E eu vou falar um pouco dela, do painel para vocês aqui. Para identificar um painel monocristalino de um painel policristalino, você tem que prestar atenção nesses desenhos aqui, ó, tá? Segundo o que nos passaram o pessoal que vende isso aqui, tá? Quando ele tem esse desenho aqui, ó, entre as células, quer dizer que ele é monocristalino, tá? Ó, ela tá até um pouco suja. A cor, ela influencia muito também. A nossa placa é um pouco mais escura. Um painel policristalino, ele é mais claro um pouco, justamente por ser fragmentos desse painel aqui. Então, se você for comprar um painel para o seu motorhome, se atente a esses desenhos aqui, ó. Se ele for assim, quer dizer que é monocristalino. Se ele for só quadrado e não tiver esses detalhes entre as células aqui, ó, quer dizer que ele é policristalino, né? Vocês podem ver que ela é bem grande, ó. Então é 370 watts a nossa placa. Seguinte, agora a gente chegou num ponto bem importante aí do projeto de energia elétrica do seu motorhome, que é o banco de baterias. Muitas pessoas fazem o cálculo inverso. Se eu tiver uma placa maior, eu vou ter mais autonomia na estrada, eu vou captar mais sol, tudo bem. Mas se você não tiver onde armazenar essa energia, você não vai ter autonomia. Então, geralmente a gente indica, né, que a gente pensa ser certo, começar o projeto de trás para frente. Então você calcula quantas baterias é necessário para manter o seu sistema funcionando e depois você coloca mais placas ou coloca uma placa um pouco maior, né? E é interessante puxar um gatilho aqui, porque muitas pessoas compram uma bateria de 115 amperes, por exemplo, e depois mais para frente, em função de custo, em função de orçamento, acaba colocando outra bateria, um pouco menor, vamos supor uma bateria de 115 e a outra de 80 amperes. Ou o inverso também, exatamente, né? E isso não é o indicado, galera. Por quê? Porque quando você liga ela em paralelo, depois a gente vai mostrar para vocês, a de 115 ela nunca vai carregar, né? Ela sempre vai carregar 80 amperes, que é a capacidade da outra bateria. Então a gente sempre diz, se você tem uma bateria de 115 amperes, compra outra bateria ou outras baterias de 115. Sempre equivalente. Sempre equivalente. Porque senão uma sempre vai ficar sem carregar totalmente aí, ou com a metade da capacidade. E aí você vai achar que tem algum problema no seu sistema elétrico, no sistema solar, e na verdade o problema está nas baterias, né? Exatamente. Não adianta você ter uma placa de 400 watts e ter uma bateria de 80 amperes, porque ela vai carregar muito rápido e depois você não vai conseguir armazenar essa energia, tudo certinho. E o que a gente tem que pensar? Nós temos que captar a energia durante o dia para usar à noite. Então, quanto mais você puder armazenar a energia que você gerar, melhor. Melhor, mais autonomia aí você vai ter. Enfim, a nós mesmos já passamos mais de semana sem precisar carregar as baterias da Kombi, né? Então realmente é legal e realmente funciona. Exatamente, então a gente vai mostrar para vocês o nosso banco de bateria, como é que funciona tudo certinho. Então bora lá conhecer o nosso banco de bateria, galera. Ele fica localizado aqui embaixo, ó. Essa aqui é a nossa usina nuclear. Funciona da seguinte forma, ó. São 3 baterias ligadas em paralelo. O que quer dizer isso? Essa bateria aqui é a primeira, a principal, e ela distribui as baterias para essas duas aqui. Como é que funciona? Quando a gente liga as baterias em paralelo, você liga positivo com positivo, negativo com negativo.
É interessante dar uma dica para vocês. Quando fizerem a ligação, vocês ligam as baterias umas 2 horas antes em paralelo e deixa elas sem captar energia solar ou sem captar energia da tomada, para que elas consigam se equivaler à carga que cada uma tem, entendeu? Então aqui a gente fez o seguinte, ó. Aqui tá uma bagunça porque é o nosso carregador de bateria que tá aqui, tá? Então a placa solar ela chega até aqui, na verdade, nessa do meio, tá? Distribui para as outras baterias, né? Onde ela vai flutuar e carregar as 3 em equivalência por completo, certo? Então vocês podem ver, ó, nós temos 3 baterias de 115 amperes, tá? Energia 220 aqui na Kombi, a gente só tem se a gente ligar o nosso inversor de 500 watts, que foi o que a gente calculou. A gente não liga nada de muito forte no inversor, então um inversor de 500 watts com um pico de 1000, ele supre a nossa necessidade. O que é o pico de 1000? Quando você liga um aparelho, vamos supor assim, um liquidificador, ele tem 300 watts e você ligou ele, quando liga ele dá um pico. Então quer dizer que se nós tivermos um equipamento de 500 watts, ele pode ser ligado no inversor, certo? Até 500 watts ele pode ser ligado no inversor. Se for mais, ele não vai aguentar o pico, então vai queimar o inversor, né? Consequentemente vai queimar o inversor porque ele não vai aguentar o pico de energia que ele dá quando liga, né? E tá aqui o nosso inversor, ó. Esse aqui é o nosso inversor, tá? Ele é marca Ionic, 500 watts, como vocês podem ver aqui. E aqui está a nossa central elétrica, ó. Toda a fiação da Kombi passa por essa central elétrica aqui e distribui para casa, né? Então tudo 12 volts está ligado aqui. Então a gente pegou um positivo e um negativo da bateria, alimentou esse painel de distribuição e passou para toda a casa. Simples, você mesmo pode fazer. Não tem muito segredo, não tem muito frufru. A gente sabe que tem vários projetos aí muito melhores, muito mais completos que o nosso, inclusive, mas esse aqui funciona e aí você pode mesmo fazer em casa, né?